Começa agora mais um programa Farmacêutico Mais Saúde. Hoje vamos falar sobre uma categoria de medicamentos que sempre gera muitas dúvidas e que também exige muitos cuidados no seu uso, os antibióticos. Será que eles cortam o efeito da pílula anticoncepcional? E quando o paciente se esquece de tomar na hora certa, pode tomar depois? Para esclarecer essas dúvidas, entrevisto o farmacêutico Fernando de Sá Delfiol. Não perca o quadro Farmacêutico em Ação e nossas dicas de bem-estar. Tudo isso depois do intervalo. Ao meu lado está o Dr. Fernando de Sá Delfiol. Ele é farmacêutico, possui mestrado e doutorado em farmacologia pela Unicamp, tem diversas publicações na área de antimicrobianos e resistência bacteriana. É professor e reitor da Universidade de Sorocaba e ele está aqui para falar sobre antibióticos e a forma correta de utilizá-los. Dr. Fernando, bem-vindo. Muito obrigado. Espero contribuir um pouco com algumas informações acerca do uso de antibióticos. Então, o termo antibióticos é muito comum, mas então explica para a gente, doutor, o que são e como eles devem ser utilizados. Na verdade, antibióticos eles são uma classe de medicamentos de substâncias de origem natural e sintética que têm a finalidade exclusiva de atuar contra bactérias. Isso é importante que as pessoas saibam, desde já, que antibióticos não atuam contra vírus, eles atuam especificamente contra bactérias e devem ser utilizados estritamente como prescritos. Isso é uma orientação importante que a gente pode discutir posteriormente, que é a regra que você deve ter com relação à utilização. Qual é o erro mais comum na utilização de antibióticos? O erro mais comum é o abandono precoce do tratamento. Existem mitos, existem informações inadequadas, por exemplo, de que antibióticos estragam os dentes. E as mães, muitas vezes preocupadas com a questão da saúde dental dos seus filhos, no segundo ou terceiro dia do tratamento com antibiótico de uma infecção respiratória, por exemplo, a criança tem uma melhora súbita e ela pega e abandona o tratamento olhando para aquele mito, imaginando que aquilo pode estragar os dentes das crianças e abandona o tratamento. Esse é o erro mais comum. Nós temos também problemas com inadequação de horários, esquecimento de horários. Então é fundamental que o antibiótico prescrito pelo clínico, pelo dentista, seja rigorosamente cumprida a sua prescrição. O número de dias e o horário durante o dia das tomadas que foram prescritas. Certo. E se a pessoa esqueceu de tomar num determinado horário, o que acontece? Olha, aí vai depender muito do antibiótico. O que a gente recomenda via de regra? Se estiver próximo da próxima tomada, por exemplo, ela tem que tomar de 12 em 12 horas. Ela tinha que tomar às 10 horas da manhã, esqueceu de tomar às 10 horas da manhã, teria que tomar às 10 da noite. E ela lembrou às 8 horas da noite. Pula aquela tomada, tá? Não é o mais adequado. Começa de novo contar a partir das 10 horas da noite. Se ela estiver próxima que ela esqueceu, às 10 horas da manhã, ela lembrou ao meio-dia, ela toma e depois volta a tomar às 10 horas de novo. Então ela tem que olhar para a próxima tomada e para a tomada que ela esqueceu. Próximo da tomada que ela esqueceu, toma de novo. Próximo da próxima tomada, faz só a próxima tomada. Certo. Doutor, e o que tem sido feito e como cada um pode contribuir para evitar o aumento da resistência das bactérias? Olha, é fundamental que inicialmente os clínicos prescrevam antibiótico quando ele deve ser prescrito. Enquanto professor eu sempre digo isso, que a dificuldade não é saber prescrever o antibiótico, é saber não prescrever. Ou seja, só usar o antibiótico no paciente se efetivamente tiver documentada uma infecção bacteriana. É muito comum a infecção respiratória viral ser tratada com antibióticos. Então, da parte do clínico, ele deve ter muito cuidado, muita cautela no diagnóstico, e da parte do paciente, que ele siga rigorosamente as orientações. E aí vale o papel do farmacêutico, que ao dispensar esse antibiótico pode orientá-lo conforme o tipo do antibiótico, com o que tomar, o horário para tomar, o que ele deve fazer no caso de um esquecimento, mas que é fundamental que ele siga as orientações tanto do médico quanto do farmacêutico no horário da dispensação.
Ok. Doutor, os antibióticos estão relacionados também a alguns desconfortos. Então, a nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas sentem quando ingerem esses medicamentos. Vamos ver. Eu já fiz várias vezes o uso de antibiótico, eu mesma nunca tive reação. Também dei para os meus filhos, também não tiveram reação, mas uma vez eu dei para minha mãe antibiótico, ela teve reação porque o antibiótico continha sulfa. E essa reação foi uma reação alérgica, ela ficou muito inchada, até com falta de ar. O que eu sofri foi o abuso e o uso incompleto dos antibióticos, quando eu tinha muita reação, doença de amidalite, inflamação na garganta e coisa assim. Onde há 10 anos atrás, de 10 anos para cá, eu não consigo mais usar os antibióticos mais simples. As amoxicilinas, ampicilinas, para mim hoje elas já não surtem tanto efeito, eu acredito, pelo uso indiscriminado, né? O uso incompleto ou o uso, às vezes até sem necessidade, excessivo na minha adolescência, né? Eu senti o desconforto normal, né? Na parte gastrointestinal. Mas como eu não fiz a longo prazo, deu para relevar e eu não procurar um médico por essa causa. Mas eu sempre sigo as instruções, que é tomar um antibiótico após a alimentação, já para evitar esses efeitos. Doutor, por que as pessoas sentem esse mal-estar? É muito comum, as doses de antibióticos, normalmente elas são doses altas. É muito comum uma irritação gástrica durante a utilização do antibiótico, a partir da segunda dose, a partir da segunda tomada dos antibióticos por via oral. Em consequência disso, desse desconforto gástrico, muitas pessoas têm a tendência de fazer a utilização com leite, para diminuir essa queimação, para diminuir esse desconforto. Isso é um erro. Isso é importante que as pessoas saibam que o antibiótico deve ser tomado com água, porque alguns antibióticos, por exemplo, da classe das tetraciclinas, eles se ligam com o cálcio do leite e vão para as fezes sem serem absorvidos. O que eu quero dizer com isso? Que você tomou o antibiótico, mas ele não foi para o teu sangue, ele não foi para o local daquela infecção. Não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito. Então, ele diminui o desconforto, o leite, não tenha dúvida que ele diminui o desconforto, mas o antibiótico deixou de fazer o efeito. Então, para evitar, então, esse mal-estar, o que pode ser feito? Ele pode se aproximar de algumas refeições, dependendo do antibiótico, e fazer uso de alguns outros inibidores da bomba de prótons, que a gente chama, é um tipo de medicamento que protege a mucosa intestinal sem interferir com a ação do antibiótico. Outra coisa que é importante, não só o leite, os seus derivados e aqueles antiácidos vendidos em farmácia também contra a queimação não devem ser tomados junto com o antibiótico, caso você tenha uma queimação com relação ao uso dele. Ok, doutor, nós já continuamos nossa conversa sobre antibióticos, porque agora nós vamos às dicas do quadro Bem-Estar. Acompanhe. A dica que eu dou em relação à remoção da pele morta, do calcanhar e da pele dos pés, é o uso de cremes esfoliantes, é fazer a esfoliação e não o uso de lixas. O uso de lixas, ao invés de deixar um pé mais fino, com o tempo acaba ocasionando um espessamento da pele, então acaba ficando um pé mais grosso. Para evitar micose, é importante entender como que a micose, o que ela precisa para se desenvolver. Ela precisa de umidade, calor e um ambiente fechado. Então é importante sempre o uso de meias que favoreçam a transpiração, especialmente de algodão. Variação em relação ao uso dos sapatos também, está variando os sapatos para uso. E também evitar só o sapato fechado. A maneira correta de se escolher um calçado é escolher um sapato que você tenha conforto, né? Uma dica interessante é também estar buscando esse sapato, às vezes no final do dia, quando você já está com o pé um pouquinho mais inchado, para sentir se você ainda vai ter conforto no final do dia também com esse calçado, né? A dica que eu dou para aliviar a tensão diária dos pés é fazer um spa dos pés. O que é o spa dos pés, né? Fazer uma imersão, né? Os pés ficam imersos em uma água quente, você pode colocar um pouco de sais, fragrâncias, né, aromáticas, fazer uma massagem nos pés e uma hidratação. Isso vai favorecer para a saúde dos pés e o relaxamento do corpo todo.
Uma criança com suspeita de pneumonia, com indicação médica de antibiótico, deve receber a primeira dose do medicamento na própria unidade básica de saúde, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde. Quanto mais cedo começar o tratamento, mais fácil é a cura. Reivindique. O SUS é seu. Use. Defenda. Hoje estamos falando sobre os antibióticos. Nosso convidado é o Dr. Fernando de Sá Delfiol. Doutor, é verdade que os antibióticos cortam o efeito do anticoncepcional? Olha, há duas linhas, há duas correntes científicas, uma atestando que não há problema em se tomar o antibiótico com anticoncepcional e uma outra linha dizendo que há um risco sim e que a mulher pode ovular no meio do tratamento e pode vir a engravidar. Eu sou dessa corrente, eu acredito que há uma interferência importante do antibiótico na microbiota intestinal, nas bactérias do intestino, porque o contraceptivo oral, o anticoncepcional, ele precisa dessas bactérias para poder voltar no sangue a todo momento e manter aquele nível hormonal durante todo o dia. Há uma queda desse nível hormonal, sim, isso está provado cientificamente. A gente não sabe se é suficiente ou não para que a mulher engravide, para que haja o risco da gestação. O que a gente recomenda, então? Que durante o tratamento com antibióticos e fazendo o uso do contraceptivo, use os dois medicamentos da maneira como foi prescrita, mas associe um outro método contraceptivo durante aquele mês. Associe durante aquele mês uma outra técnica para você evitar a gravidez, é muito mais seguro. O uso de preservativo, por exemplo. O uso de preservativo, por exemplo, é uma opção para quem prefere estar mais resguardado com relação a esse risco. E os antibióticos podem dar alergias em algumas pessoas. Por que isso acontece? Isso é muito comum na classe das penicilinas e especialmente em crianças. Isso é próprio de cada organismo, é próprio da cada imunidade de cada um e ela pode variar de uma simples reação de uma urticária até um choque anafilático. Obviamente, ela vai aparecer a partir da primeira ou da segunda dose e a partir daí, a mãe que percebeu isso no filho, ou se você está tomando um antibiótico e percebeu inchaço na boca, coceira, vermelhidão em torno do pescoço, é importante que você volte ao médico para que ele prescreva um antibiótico de uma outra classe química para não haver o que a gente chama de reação cruzada. Ou seja, você é alérgico a um antibiótico de uma classe e pode vir a ser a um outro da mesma classe. Por isso é importante que o médico conheça o sintoma para que prescreva de uma outra classe. Os antibióticos eles são usados com muita frequência e por muitas pessoas. Então, para a gente finalizar nossa entrevista, doutor, qual o recado que o senhor deixa para o nosso público? Olha, a Organização das Nações Unidas, no ano passado, soltou uma informação dizendo que a resistência bacteriana é uma ameaça para os próximos 10 anos. Todos devem colaborar, o prescritor prescrevendo de maneira adequada, o paciente tomando o medicamento durante o horário adequado e que a gente mude um pouco dos nossos hábitos. Lavagem das mãos é fundamental. A contaminação bacteriana de pessoa para pessoa não ocorre como a contaminação viral, conversando, falando, ela ocorre com o contato físico. Então é importante que tenhamos novos hábitos de higiene a partir de agora. Não custa nada lavar a mão, usar o álcool gel, evitar aglomerações quando você estiver em lugares fechados, porque a melhor maneira de se contornar esse problema é evitar o problema. Vamos fazer de tudo para não ter que usar o antibiótico. E se tiver que usar da maneira adequada. Ok, doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado e até a próxima. As pessoas normalmente relacionam a imagem do farmacêutico apenas à farmácia, mas ele está presente em diversos setores. O quadro Farmacêutico em Ação mostra as diferentes áreas em que atua esse profissional. Vamos ver. O trabalho do farmacêutico ele é muito dinâmico, né? Aqui dificilmente a gente tem a mesma rotina todos os dias porque a gente tem vários fluxos de trabalho, né? Vários processos, vários profissionais trabalhando junto e como o nosso enfoque, né, é o paciente, então a gente tem que tentar assegurar que esse paciente receba o medicamento, né, de uma forma principalmente muito segura. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é gerenciar o uso do medicamento, desde o momento que a gente adquire
até a administração no paciente. Chega ao fim mais um programa Farmacêutico Mais Saúde. Espero que tenham gostado. Comentem as matérias ou sugiram temas através do e-mail que aparece aí na tela. Participem e até semana que vem. Tchau!